Pastor Maurício vai falar um pouquinho aí do encontro também, né? Somente crer, somente crer. Vamos então ouvir o pastor Maurício Oliveira, lá da cidade de Jandira, aqui mesmo, vizinho nosso, depois de Osasco, tá pertinho. Boa noite com Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos. Que o Senhor Jesus abençoe todos os irmãos. É uma grande bênção estarmos aqui. O pastor Adil já apresentou a minha esposa, filho, neta. E nós estamos vindo ao encontro maravilhoso que teve ali em Goiânia. Eu vou dar alguns destaques aqui, mas eu também quero... Não, já estava marcado aqui, muita coisa para me falar. O tempo, né? Eu sou muito preocupado com o tempo, eu não gosto de estourar tempo, né? Isso, está ótimo. E nós trouxemos 3 mensagens novas ali de Goiânia, e uma delas é pergunta e resposta sobre Gênesis. E se der tempo eu vou falar sobre a pergunta número 7 dela, porque é bem pertinente ao tempo que nós estamos vivendo, a tudo que está acontecendo aí fora. O mundo está assustado, as pessoas estão assustadas, as pessoas, eles ficam entusiasmados, ou seja, preocupados em chegar e ver um jornal para saber como está os Estados Unidos, Coreia, como está a Rússia. Eles estão ali assim, esperando que o míssil vai ser lançado. Eu também espero, mas quando ele for lançado, eu não vou estar aqui mais. Porque o profeta disse que antes que saia a primeira bala do canhão, nós já estaremos longe daqui. Isso nos dá segurança, né? Sabermos que nós estamos no caminho correto. Mas vamos ler a Escritura que se encontra Mateus capítulo 24, versículo 29, e também vamos ler 2 de Pedro capítulo 3, versículo 7 ao 13. Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29. E diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Agora, 2 de Pedro, versículo 7 em diante. Diz assim: Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se.
Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amém. Senhor Deus, santifica essa palavra, Pai. Nos dê a unção, Senhor Deus, para trazermos, Pai, não o que nós achamos, que nós pensamos, mas possamos trazer a sua palavra, Pai. Pois eu peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Ali, na terça-feira à noite, nós ouvimos sobre a trombeta, que a trombeta, ela dá um sonido, um toque, e este toque, ele tem um significado, e sempre significa ali, esse toque, significa o quê? Uma libertação, mas nem todos atendem ou entendem o toque da trombeta. Aqueles que atendem e entendem o toque da trombeta, esses são aqueles que caminham para uma libertação total. Mas aqueles que não entendem a trombeta, eles caminham para o juízo. E Deus sempre usa a trombeta e um toque de trombeta. E essa trombeta é ela que guia a igreja do Senhor Deus. Tem um outro destaque aqui, muito bom, de quarta-feira, que diz assim, ó: o verdadeiro crente crê em Deus através de seus profetas. E o pastor Joaquim, se eu não me engano, ele trouxe na meditação sobre uma líder, uma pastora que liderava, se eu não me engano, 40 pastores. E essa líder chegou para o irmão Brana e falou assim: irmão Brana, eu creio nesse anjo aí, mas se esse anjo vier para mim, vier e falar para eu batizar as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou crer e eu vou fazer. O profeta virou para ele e falou assim: se o anjo repetir o que está na Bíblia, ele era falso. Isso me impactou. Você vê como que um profeta, ele não é enganado. E o povo que segue o ensinamento desse profeta também não é enganado. E depois, na quarta-feira também, se eu não me engano, na quinta-feira, nós ouvimos sobre as 3 puxadas do pessoal, dos judeus que saíram ali do Egito. E o pastor Joaquim começou a mostrar que muitos que saíram ali, ou todos, foram guiados. Alguns estavam na primeira, outros segunda puxada e terceira puxada. E mostrou a representação: primeira puxada, o átrio; segunda puxada, lugar santo; e terceira puxada, lugar santíssimo. E mostrou que somente 2, Josué e Caleb, estavam na terceira puxada. O restante ficou tudo na segunda puxada. E esse assunto está dentro dessa pergunta. Por quê? Porque ele mostrou que a primeira puxada é o batismo da carne, do corpo, traz emoção,
a adrenalina sobe, a gente se emociona, chora, pula, grita. Depois ele vem para a segunda puxada, batismo do Espírito. Aí é onde confunde as pessoas, confunde o mundo religioso. Porque a segunda puxada tem algo aí, porque tem os dons do Espírito. Tem cura, tem libertação, tem oração, tem santificação. Você vê? Então, aí vai até a segunda puxada. Só que a terceira puxada, esse é o problema. A terceira puxada não é um movimento. A terceira puxada não é um movimento que vai mostrar que nós somos pássaros raros. Porque num dos dias mostrou que quando eu me faço de pássaro raro, eu estou formando um ismo. Quero ser diferente dos outros. Quero ser melhor do que os outros. Quero ser um pássaro raro. E isso nasce os ismos. E ali foi mostrado que o ismo é pior do que uma denominação. De tanto estrago que ele faz. Então Josué e Caleb foram os dois únicos que chegaram à terceira puxada. O restante ficou tudo na segunda puxada, dos que saíram do Egito. Porque dos que saíram do Egito, somente 2 entrou, que foi Josué e Caleb. Mas veja, mas você pode falar assim, mas como assim? Veja, todos estavam na segunda puxada. Por causa dos seus pecados, suas reclamações, desobediência, que aconteceu? Deus mandou a serpente. E eles começaram a clamar, e Deus mandou Moisés fazer a serpente de metal ali, e eles olhavam para a serpente quando era picado, e eram curados. Então, a segunda puxada tinha a cura, mas não tinha o batismo do Espírito Santo. Eu tenho um outro destaque aqui, também do pastor Valdemar, que ele trouxe, sobre a importância de nós não querer ficar, porque discernir o espírito que está no nosso irmão, numa pessoa perto, é fácil. É a coisa mais fácil que existe. Mas a dificuldade está em nós discernir o espírito que está em nós. Essa é a das maiores dificuldades que existe hoje. E eu achei que iam dar o meu destaque aqui, foi que o pastor Adil falou no sábado. É grego, né, pastor Adil, que você falou? Provérbio grego, né? Isso, né? Não sei se é... Eu não consegui escrever igualzinho ele falou, mas eu entendi. Os 3 erros que destrói o cristão. Primeiro, não pratica ou não ensina porque não sabe. Não pergunta. E não pergunta. Não sabe e não pergunta. Segundo, sabe, mas não ensina. O terceiro, sabe, ensina, mas não pratica. Isso foi algo que fechou com chave de ouro. Isso fechou com chave de ouro. Mas isso é só para pastor? Não. É para todos. A mensagem não é só para pastor. A mensagem é para todos nós. Todos nós necessitamos da mensagem para sermos aperfeiçoados. O pastor, se eu não me engano, foi na terça noite, que ele falou: ninguém é tão pobre que não pode dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Na pequena meditação que o pastor Adil fez aqui, do que é o Espírito Santo, parágrafos 7, 8 e 9, eu já anotei aqui que é um assunto muito bom.
Me ajudou bastante já. Então, nós viemos aqui para aprender, para juntar. Então, nessa mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, a partir do parágrafo número 240, que é a pergunta 7, que diz assim: Mateus 24, 29, fala do sol escurecendo, que a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Isto acontecerá antes ou depois do rapto, ou pouco antes que Jesus venha reinar na terra? A pergunta que fizeram para o irmão Brana. O profeta diz assim: para minha humilde crença, agora, eu não sei, eu penso que ele está falando em Mateus 24 ali. Agora, Jesus falando das estrelas e coisas caindo, eu creio que é pouco antes que o período da tribulação se estabeleça sobre a terra. Agora, eu tive um pensamento realmente engraçado aqui, que muitos de vocês vão discordar comigo nisso. Eu imagino que alguns dos veteranos ouviram ensinamentos que vamos passar por isso. Vejam, eu não creio que a igreja passará pelo período da tribulação. Eu creio que a igreja vai. Olhe, a única maneira que ensino o Novo Testamento é pela sombra do Velho Testamento, exatamente como o Espírito Santo aqui, para o dia de sábado e assim por diante. Tudo lá atrás é sombra. Agora, olhe atrás no Velho Testamento. Quando você vê as pragas caindo, eles estavam no Egito. Não estavam? E Deus estava trazendo o seu povo para fora, para a terra prometida. Está certo? E Israel nunca recebeu uma praga. Aonde o profeta está tirando base, para a igreja não passar pela tribulação. Veja, as pragas, os mosquitos, os gafanhotos, não incomodou ao Israel, somente aos egípcios. Ele continua aqui, ó. Assim como as pragas, antes que isso fosse, eles entraram em Gósen, lugar de segurança. Está certo? E o sol nunca escureceu, nenhum mosquito veio, nenhum sapo estava lá, nenhum piolho estava lá, nenhuma tempestade estava lá, nenhum relâmpago estava lá, nenhuma matança de gado estava lá, e tudo que eles tinham foi preservado em Gósen. Está certo? É um tipo da igreja indo pouco antes do período da tribulação. Jesus disse: quando essas coisas começarem a suceder, levantai vossas cabeças, vossa redenção está próxima. Vê? Essa semana na rádio, eu falei assim que eu já estava vendo os mísseis sendo lançados. Aí eu coloquei o exemplo, quando Noé estava na arca, não choveu no primeiro dia. Mas pela fé ele via as nuvens. E eu vejo, pela fé eu vejo os mísseis sendo lançados. Só que também pela fé eu já me vejo em outro lugar. Não me vejo aqui. Isso não me assusta. O profeta falou que quando nós vemos essas coisas acontecendo, de um lado dói, do outro lado nos traz alegria. Porque sabemos que está muito próximo a nossa ida para o nosso local do qual nós viemos. Eu creio que a lua,
o sol e as estrelas. E eles disseram que eu seguirei adiante e lerei isso. Disse: os homens correrão e se esconderão, e desejarão que as pedras caiam sobre eles. Procurarão matar a si mesmo, e não poderão fazê-lo, e tudo mais. Eu creio que isto acontece pouco antes da tribulação. Agora imagine a tribulação. Se antes de começar a tribulação, os homens já vão estar tão temerosos, tão assustados, porque uma pessoa chegar ao ponto de querer tirar a sua vida, ele deve estar num desespero total. Agora, observem, a tribulação vem. Quando a tribulação atinge, a igreja sobe. Agora recordem, apenas uma igreja comum. Uma igreja comum sem o Espírito Santo, ela passa pela tribulação. Somente os eleitos atravessam. Agora, haviam 10 virgens que saíram para encontrar o noivo. Está certo? O que é virgem? Virgem significa puro, santo. Está vendo? O que é uma garota virgem? É uma garota que nunca foi tocada, ela é uma virgem. O que é qualquer coisa que seja pura, como óleo de oliva virgem? Significa que tem sido destilado até que ele esteja em sua virgindade, esteja puro. O que é ouro virgem? É quando todo o refúgio tem atravessado o calor e tudo é fervido. Todo o refúgio. Está certo? Todo o ferro e a pirita e tudo mais tem sido fervido. Está simplesmente em sua virgindade. Agora, havia 10 que foram encontrar o noivo. Jesus assim disse, está certo? 10 foram encontrá-lo. Agora, observem, um ponto muito importante de observar. Se as 10 virgens forem encontrar o noivo, as 10 virgens criam na mesma promessa, as 10 virgens queriam encontrar o noivo, as 10 virgens criam na mesma mensagem e no mesmo chamado. Não era diferente. Não era diferente. Então, elas tinham que a mesma fé, mas não tinha, é algo que foi colocado ali no encontro, que nós queremos entrar nesta parte, sobre o batismo do corpo, batismo do Espírito e batismo da alma. Veja, as 10 virgens, podemos falar categoricamente, elas tinham o batismo do corpo, tinha o batismo do Espírito, mas 5 delas, ou metade, tinham o batismo do Espírito, da alma, e a outra metade não tinha o batismo da alma. Agora, o que é o batismo da alma? O que é o batismo da alma? O profeta diz aqui, ó. Agora, me desculpe, não se afastem da igreja. Não fiquem assustados. 5 delas eram virgens. 5 eram sábias e tinham o óleo em suas lâmpadas. E as outras 5 eram simplesmente tão puras e santas, mas não tinham nenhum óleo. Elas foram santificadas sem o Espírito Santo. Há 3 que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. São João, capítulo 5, versículo 7, e 1 João 5, 7, melhor dizendo. Há 3 que testificam no céu: Pai,
Filho e Espírito Santo. Estes são 3 em 1, mas há 3 que testificam na terra: água, sangue e espírito. Eles não são um, mas concordam num. Agora, você não pode ter Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Espírito Santo sem ter o Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são um, vê? Eles são inseparáveis. Mas você pode ser justificado, batismo do Espírito, sem ser santificado. E você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Ser limpo, viver uma vida pura, ter uma forma de piedade e negar o poder de cura e falar em línguas e grandes dons de Deus, e cada um deles lá dentro. Lá estão suas 5 virgens prudentes, que tinham óleo em suas lâmpadas, fé para o rapto, crendo em todos os sinais, maravilhas e profecias e tudo. E essas 5 cortadas foram da remanescente levadas embora, e o resto delas ainda eram virgens, e não se perderão, mas passarão pelo período da tribulação. E elas disseram: dê-nos um pouquinho do seu azeite, nós queremos o Espírito Santo agora. Agora, estas tinham o Espírito Santo, e estas foram santificadas. Estas foram mais santificadas com o Espírito Santo, crendo em todos os fenômenos e todo o poder de Deus. Tudo o que Deus falou aqui, elas tinham, crendo. Elas foram levadas embora. Disseram: nós só temos o suficiente para entrarmos. E elas foram embora no rapto. Mas, agora, veja aqui, ó. Elas foram para tentar orar então, para receber o Espírito Santo. As nércias, quando as prudentes foram embora, aí que elas foram perceber que elas não tinham o Espírito Santo. Aí elas foram o quê? Tentar receber o Espírito Santo. Vamos orar. Profeta, elas foram o quê? Orar para receber o Espírito Santo. Mas a dispensação gentílica já havia terminado, e a perseguição se levantou. E ele disse: elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto e gemido e ranger de dentes. Agora, batismo na carne, emoção. Eu me emociono com tudo. Batismo no Espírito. Mas eu impus a mão sobre o irmão lá, o irmão foi curado, expulsei demônio, eu fiz isso, fiz aquilo. Senhor, não fizemos grandes sinais e maravilhas em seu nome? Apartai-vos de mim. Batismo na alma. O Espírito Santo na alma. Aí é a grande diferença das virgens prudentes e anécias. Batismo na alma. O batismo na alma. Para ter o batismo na alma, para ter o Espírito Santo, temos que ter 3 coisinhas essenciais: ordem, conduta e doutrina. Ordem, conduta e doutrina. Um crente desordenado não receberá o Espírito Santo. Não adianta. Um crente que não tem conduta na igreja, não segue a doutrina, não tem Espírito Santo. Parou na segunda puxada. Parou só no batismo do Espírito. Não recebeu o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem o quê? Na mensagem Portas do Coração,
O profeta fala que nós temos várias portas. Nosso orgulho é uma porta. O nosso caráter é uma porta. Tem várias portas. E às vezes o ser humano, de repente ele abre a porta do orgulho, mas não abre a porta do caráter. É a mesma coisa. O profeta faz a comparação. Você chama uma pessoa que vai na sua casa, chega lá, ó, você entra, mas você fica só na cozinha. A sala não te pertence. Não, você vai para a sala, mas a cozinha você não pode ir. Veja, você colocou o quê? Só deu um cômodo para ele morar. E muitos de nós, às vezes, só damos um cômodo para o Espírito Santo morar. Mas o profeta fala que quando nós nos rendemos completamente a Ele, completamente à palavra, aí nós temos o batismo do Espírito Santo. Nós temos o batismo na alma. Nós somos ordenados, temos condutas e temos o quê? Doutrina. O pastor trouxe algo no início aqui que sela. O que é uma doutrina? Eu falei que isso aí que eu ouvi, ele completou. Porque parece que é combinado, mas não é. É o mesmo Espírito guiando a igreja. Doutrina, o que é uma doutrina? O pastor Adil trouxe aqui, ó. Doutrina é a forma que crê. Ele leu o parágrafo 7 e 8, que falou sobre discórdia, doutrina e controvérsia. Então, se nós não temos conduta, ordem e doutrina, um exemplo, com uma ordem, o profeta fala muito sobre trabalhos paralelos. Um exemplo que acontece muito, às vezes, ter irmãos, nada contra, eu acho que deve ir, gosta de ir no monte. Mas é hora de culto. Não vou para o culto, não, vou no monte para Deus responder. Você acha que Deus vai lá no monte responder? Se Deus está na plataforma, falando com você, se nós viemos ao culto, toda vez que nós viemos ao culto, nós viemos naquele estado, que é vida ou morte. Senhor, eu estou indo no culto porque é vida ou morte, todo culto é vida ou morte. Aqueles que vêm aqui e recebem, é vida. Se não recebe, é morte. Mas eu vou me trancar, fazer isso, fazer aquilo. Ele cria o quê? Um trabalho paralelo ao pastor. Aí quer dizer, aonde está o Espírito Santo? Está naquele momento dele, ou será que está no pastor? Ele já criou o quê? Uma desordem. Quando eu preciso de resposta, o profeta fala, ora a Deus e fique quieto para Deus responder. Deixa que Deus responde. Na hora certa a resposta vem. E às vezes por nós não cremos nos dons, a resposta vem e ela se passa. Vai embora. Mas a nossa crença, nossa obediência, tem que estar na completa rendição ao Espírito Santo. É o batismo da alma, ordem, conduta e doutrina. Ordem, conduta e doutrina. Veja, as virgens nércias, elas criam na promessa. Elas trabalharam para a promessa. Elas foram até lá para receber ao noivo, mas não conseguiram. E elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá pranto e gemido e ranger de dentes. Mas, na segunda ressurreição, elas serão as ovelhas que são separadas dos bodes, mas nunca a noiva, nunca o eleito. É
o remanescente da semente da mulher. E quando aquele tempo vier, haverá uma perseguição levantada. Então, o Espírito Santo cairá, e metodista, batistas, e todos falarão em línguas, louvarão a Deus, e curarão os enfermos, e profetizarão, e todos os sinais e maravilhas estarão vindo. O eleito subirá, e a remanescente será deixada aqui, para atravessar o período da tribulação. E no fim dos tempos, quando eles virem o que aconteceu, eles terão que ir sob o martírio. Então, olhe, você diz, bem agora, irmão Brana, você quer me dizer que haverá, aquele povo vai estar lá no julgamento, no trono branco? Eles estarão. A noiva nunca será julgada. Não, Senhor, ela está em Cristo. Como você entra em Cristo? Por um Espírito somos todos batizados em um só corpo. Está certo? Agora olhe aqui na Bíblia. A Bíblia diz, o julgamento foi estabelecido e os livros foram abertos. Está certo? Livro de pecadores. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E todo homem foi julgado assim. Está certo? E quem estava julgando? Jesus e os santos. Ele disse, ele veio e serviu ao ancião de Deus, cujo cabelo é como lã. E disse, milhões e milhões e milhares de milhares vêm com ele e servem no julgamento. Aqui Jesus retorna como rei e rainha. As bodas acabaram. E ele está casado. Vê que maravilha, no trono não é mais noiva. No julgamento não é mais noiva. Já está casado já. Aqui estão o rei e a rainha de pé. E lá está aquele grupo santificado. Deus diz, permaneçam do meu lado direito. Aquele é o livro que foi aberto. Eram pecadores. Passem para a minha esquerda. Aqui estão aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele lhes deu poder contra espíritos imundos. E eles sairão, e eles expulsarão demônios, está certo? E eles curarão os enfermos, está certo? E eles voltaram, santificados, regozijando, pulando, gritando, louvando a Deus, está certo? E disseram, até mesmo os demônios estão sujeitos a nós. Aqui ele está mostrando o quê? Batismo no Espírito. Falando sobre Judas. Mas não tinha batismo na alma. Não tinha rendição completa. E Jesus disse, não se regozijem, porque os demônios se vos sujeitam, mas regozijem por seus nomes estar escrito no livro dos céus. Olhe, e Jesus disse, acautelai-vos. Mateus 9:24 novamente. Os dois espíritos serão tão parecidos que enganariam o próprio eleito, se fosse possível, mas não é. Onde aquele molde está colocado, irmão, é melhor crer nos antiquados pregadores do Espírito Santo, ao redor aqui, e se acertar com Deus, do que ficar para a tribulação. Deus abençoe a todos. Pastora Dilma. Vamos repetir o hino que cantamos. O irmão Brana, ele cantou este hino, quando ao céu nós chegarmos, exatamente onde ele parou de ler. Ó, que dia de júbilo há de ser, e a Jesus nós virmos, hosanas damos com prazer. Cântico da Águia,
97. 97, Cântico da Águia. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, no lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens cobram nosso céu, mas um dia a estrada finda, não mais sombras, não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Vamos erguer as portantes, seja em vez, seja em série, o relance da glória, a atração da ao porvir. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Venha, vamos, pois ao reino, ó Cristo iremos ver, a vencer os mortais gloriosos, nós lá dentro que prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hosanas damos com prazer. Aleluia. Mas deu tempo então, né? Essa questão da alma é muito interessante. Foi em 1959, no dia 16 de dezembro de 59, eu tinha 7 anos de idade, quase 8. Nasci em 52. Foi quando o profeta pregou que é o Espírito Santo. Só para esse destaque da alma que ele falou, né? Batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, na alma. Não é simplesmente no corpo, no espírito, a emoção, nada disso, né? É um batismo que te leva a descansar 100% na palavra. É um batismo que traz para dentro de você a eternidade. Então ele disse naquele dia 16 de dezembro de 59,
esta reunião deve ser um pouco diferente das que geralmente temos aqui. Quando nos reunimos aqui, na maioria das vezes, é uma reunião de cura do enfermo e por uma necessidade física. A ênfase é colocada sobre aquilo. Mas nesta noite, estamos começando este reavivamento para a cura da alma. O espírito do homem. Porque a alma é a natureza do espírito, né? Ele disse, sem dúvida, no domingo pela manhã, o Senhor permitindo, na escola dominical, de manhã, teremos oração pelos enfermos e uma linha geral de cura, domingo de manhã, o Senhor permitindo. E nas noites, durante a semana, estaremos em grande maneira obrigados a falar das coisas eternas para a alma. Agora, sabemos que quando um corpo é curado, todos nós nos sentimos felizes por isto. Principalmente quem é curado, né? Não tem mais aquela agonia, aquela aflição, aquelas dores, febres, mal-estar de todo tipo. Sem dúvida, nós nos sentimos felizes, porque isso mostra definitivamente que nosso Deus cura aos enfermos. Mas essa pessoa enferma, que foi curada, se chega a viver por um longo tempo, pode que volte a adoecer novamente, talvez com a mesma enfermidade da qual foi curada. E isto não afasta a cura, não é nenhum argumento contra a cura. O médico prescreverá medicamento para pneumonia. E talvez 2 dias depois dele te dar alta, você pode morrer com pneumonia. Ela se repete, as enfermidades se repetem. Mas quando essa alma é curada em você, então tem entrado vida eterna. A alma curada não volta a adoecer. O corpo curado volta a adoecer. Porque as enfermidades se repetem. Porque nós nascemos em pecado. Esse corpo é perecível, corruptível. Eu creio que estamos tão próximos da vinda do Senhor Jesus que corresponde a todos nós fazer o que possivelmente pudermos para trazer cada alma ao reino e trazer o reino ao povo, de tal maneira que possamos ser curados em nosso espírito, ou seja, em nossa alma. Creio que o corpo de Jesus é o corpo mais enfermo que eu conheço, isto é, o corpo espiritual de Cristo na terra é muito enfermo. E numa outra mensagem ele fala que essa enfermidade é as divisões, as diferenças, é a política, né? Já pensou uma pessoa pregando essa mesma mensagem e não tem unidade comigo, contigo, conosco? Sair de nós
finalizando aqui, no parágrafo 119. Esta é a forma. Há poder na unidade. A unidade tem poder. Agora, aí você lembra das 3 classes de crentes, né? Não tem como o verdadeiro ter unidade com o manufaturado e com o incrédulo. O verdadeiro só terá e só tem unidade com um outro verdadeiro. Aves da mesma plumagem voam juntas. Amém? Eu creio que Deus não vai permitir nenhum verdadeiro cristão fora dessa unidade. Então se dará o arrebatamento. Porque o corpo mais enfermo é o corpo espiritual de Cristo na terra, ou seja, é a igreja. Por coisinha, a pessoa se separa da outra, a pessoa não quer mais conversar com a outra, a pessoa não quer, no dia da ceia, lavar os pés daquela irmã ou a irmã daquela irmã e o irmão não quer lavar os pés daquele irmão. Coisinhas insignificantes, né? Isso não pode acontecer com um verdadeiro cristão. Ele tem discernimento suficiente acerca do corpo de Cristo. E aqui mesmo nessa mensagem, o que é o corpo de Cristo? É um espírito. É o espírito que a pessoa tem, né? Não significa que o corpo de Cristo nessa noite somos todos nós aqui, oxalá fôssemos. Mas o corpo de Cristo é um espírito. Qual espírito? Seria o espírito de discórdia, discrepância, controvérsia? Não. O espírito é o espírito de harmonia, de acordo, de amor divino. Esse é o corpo de Cristo. Então, nesta unidade, há poder. Há poder nesse tipo de unidade. Amém? O mundo está com a atenção voltada, eu vi pouca coisa sobre isso, para a nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Mas fora da Bíblia, nova ordem, não tem como ter nova ordem fora das Escrituras. Pode ser uma coisa que eles chamam de nova ordem, mas a desordem vai continuar. Porque aquele que coloca desordem ainda está na terra, é o diabo. Depois que ele for tirado, sim, aí haverá uma nova ordem, né? Não é essa aí que os políticos, que as igrejas, que homens famosos, pessoas cultas estão debruçadas para poder estabelecer a nova ordem mundial. Um só governo, uma só moeda e assim por diante, né? E haverá abuso de poder, né? Abuso de poder. Vamos nos colocar de pé, que Deus continue abençoando ao pastor Maurício. Amém? Estamos
Estar junto é uma coisa, e estar em unidade é outra, né? Cremos que estamos juntos e em unidade. Amém? Graças a Deus, né? Vamos levantar as nossas mãos. Vamos dizer assim: Deus te abençoe, pastor Maurício, sua igreja e família. Pai Celestial, nós cremos no que acabamos de ouvir. Nós somos as pessoas mais felizes da terra, porque pertencemos ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo, à noiva. Há duas classes de salvos: a igreja que passará pela tribulação e a noiva que será arrebatada antes da grande tribulação. Cremos que pertencemos a este rapto, pois temos recebido a mensagem que nos prepara para este grande evento. Enquanto isso não acontece, o Senhor continuará curando as nossas enfermidades. O Senhor continuará nos animando, nos encorajando, nos estimulando para batalhar contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Não importa o que o diabo fale ou faça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso porque a tua igreja noiva tem a revelação prevalecente. Obrigado, Senhor, por esta revelação. Cura, liberta. Temos aqui a favor de Terezinha, que está acamada. Colocamos todos enfermos diante de Ti, e que cada enfermo possa preocupar principalmente com sua alma, a cura da alma. É tudo, ó Pai. E como ouvimos no domingo passado, no encerramento, morrer ou viver, que diferença faz? O importante é que a nossa alma receba a vida eterna. Leva cada um debaixo da tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abençoe um ao outro, irmãos. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui. Rádio Trianon, 6 da manhã, todos os dias. De segunda a sábado, às 22 horas. Hoje o programa tem a duração de 60 minutos. Aos sábados, 1 hora de programa na Rádio Trianon AM 740. Isso, pode tocar. Se alguém precisa da oração com imposição de mãos, vamos orar até o rapto acontecer. Não vamos deixar de orar pelos enfermos. Aleluia. Se alguém precisa, é só subir aqui. Nós oraremos impondo as mãos sobre você. Marcos 16 em operação.